Boa noite, amados irmãos, aqueles que estão já online, disponibilizando esse tempo na Palavra de Deus. Convido para orar junto comigo, para que Deus nos abençoe no tempo que nos está em diante. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, por esse tempo que temos a possibilidade de desfrutar na Sua presença. Que o Senhor seja gracioso para conosco, nos conduza e seja conosco. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, antes de entrar próprio dito na leitura da Palavra de Deus e a sua interpretação, ou melhor dizer, a revisão daquilo que nós falamos no domingo, eu gostaria de falar alguns motivos de oração. A começar por motivos pessoais. A Carol já está com sua cirurgia marcada para a segunda cirurgia. Como os irmãos sabem que ela precisa fazer 2 cirurgias, uma já foi feita. E a segunda vai ser agora dia 7 de outubro, quer dizer, daqui uma semana e meia. E eu também estou com uma possível hérnia, estou esperando fazer uma ultrassonografia para ver mais detalhes quanto a necessidade de fazer uma cirurgia ou não e de quando. Então esses são alguns motivos relacionados à área da saúde, como também a minha garganta está um pouco prejudicada, como os irmãos veem, às vezes eu tenho dificuldades de pregar, depois de falar um tempo a minha garganta está me dando problemas. Então esses são motivos de oração. Também nessa área de saúde gostaria de lembrar do nosso irmão Paul, ou Paulo em português, é um amigo meu, é um cristão muito bom nos Estados Unidos, que infelizmente passou por um derrame cerebral e meio que foi prejudicado em alguns movimentos do lado esquerdo, me parece, e orar para que Deus conceda graça em sua recuperação. E orar também, obviamente, por outros que também se encontram com problemas. Outro, Andrew, se vocês lembram da Debbie, que foi aqui, o filho dela fez uma cirurgia na mão, então orar para que Deus também abençoe a sua recuperação. E temos alguns motivos como igreja. Como os irmãos sabem, o domingo foi o culto de celebração de mais um ano de vida, desde quando os trabalhos dessa igreja foram iniciados em setembro de 2002. E graças a Deus estão se passando aí 18 anos do início desses trabalhos, e Deus tem dado graça em meio a muitos tempos de dificuldades, alguns tempos melhores, mas em meio a todas essas coisas que se passaram, Deus tem dado graça a esse trabalho, tem se formado como igreja em 2017. Temos algumas pessoas que saíram daqui e pela graça de Deus são líderes hoje, como Kleber é pastor em Belo Horizonte, Walter diácono em São Paulo e assim por diante. Então é um trabalho que contribuiu muito com a obra de Deus, não somente aqui em Rio Tinto, mas também além. Porém, ressaltamos nós que é da nossa responsabilidade daquilo que vai acontecer daqui em diante. Foi muitas coisas que foram feitas, o trabalho tem uma boa visão, mas sem que as pessoas encarem e incorporem essa visão, a igreja não vai em frente. Porque a igreja vai em frente com as pessoas e com a disponibilidade deles de encarar a visão de Deus. É claro que a priori a igreja vai em frente com Deus, mas Deus opera por meio daqueles que elegeu e deu à igreja por meio dos seus dons para operar. Se esses não são operantes, infelizmente os trabalhos não terão a mesma continuidade daquilo que se trabalhou até agora. Então é da responsabilidade dos irmãos de levar adiante esses trabalhos, se envolver. Foi nosso papel e da nossa responsabilidade em treinar os irmãos, em dar visão, em encorajá-los, exortá-los quanto àquilo que deve ser feito.
mas agora está na hora dos irmãos chegar a outro nível de fazer as coisas. E é nesse ponto que não está sendo muito fácil, e esse é o motivo de oração. Confesso para os irmãos que fiquei frustrado, um pouco e triste no aniversário ao perceber que pessoas escolheram outras atividades, ganhos próprios, do que estar junto na casa de Deus. Mas hoje, infelizmente, nosso cristianismo registra muitos esse episódio. Mas não posso deixar de registrar como pastor minha frustração, minha tristeza em ver que algumas pessoas não atenderam o culto em si, e por mais ainda ser um culto de celebração. Então, isso é um descaso que jamais deve passar despercebido, ou sem que os irmãos atentem para isso, para orar e tomar as decisões certas quanto a isso. Então, esse é o motivo para mim para orar. E eu peço aos irmãos que orem por mim. Eu pedi ao conselho ter uma reunião e um dos assuntos eu não falei, mas eu posso falar na oração agora, não é nenhuma novidade, não vai ser um segredo, mas eu estou pensando seriamente em pedir uma licença ou aproveitar, tirar alguns dias de férias daquilo que eu tenho ainda como saldo de férias. Faz 2 anos que eu não estou tirando minhas férias, porque eu, de certa forma, me sinto muito cansado de sentir que eu estou cobrando e de repente estou insistindo demais com os irmãos nas coisas, e isso está me trazendo muito frustração, muito estresse desnecessário, e ao invés de ver resultado, de as pessoas tomar atitude, acaba que às vezes se entende errado e volta até emitir julgamentos errados sobre a nossa pessoa. É aquela coisa, você tenta ajudar, tenta levar a igreja para onde devia ir, e pessoas só estão se defendendo, estão argumentando, mas não estou vendo ainda atitude de arrependimento. Então, talvez um tempo de silêncio, deixar Deus falar de outra forma, não sei, talvez seja melhor. Então eu estou pensando seriamente em pedir que Deus abençoe a igreja, mas ver se eu tomo um tempo de férias. Minha esposa também vai ser operada, talvez me dedicar um pouco mais à família e relaxar, ouvir também outros pregando. Então eu penso que os irmãos orem por isso. Então, orar pelo nosso país, obviamente. O Brasil está passando várias dificuldades, como já sabem. Então, orar para que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Os preços aí estão aumentando, claro que isso está afetando as pessoas, e então cabe a nós orar. E pelo mundo, né? Esse vírus mexeu com o mundo inteiro. Então, é uma coisa que temos em comum, além de outras. Então vamos orar, eu vou fazer essa oração mais uma vez, e depois nós vamos ler algumas coisas, discorrer em cima delas e deixar Deus falar no nosso coração. Eu acho que é a hora de cada um não só assistir quando quiser, se quiser. Eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade e ouvir, tentando entender o que Deus tem a dizer para você, em vez de criar aquele mecanismo de defesa, dizer, pastor está dando bronca na igreja, pastor está querendo, porque ele está chateado, é porque ele esquece de mim. Que tal pensar o que Deus tem a falar para você? Porque afinal das contas eu sou servo dele. Independente se eu sou chateado ou não, Deus usa tudo isso para falar com você. Deus usa as nossas emoções e tudo. Então, vê o que Deus deu a falar para você. Não leva pelo lado pessoal como pastor. Porque afinal das contas, meu irmão, se você faz alguma coisa, não é para mim. Isso não é meu negócio. Não está fazendo nada pela minha casa, para eu enriquecer, é para a igreja, é para o reino de Deus. Então, às vezes eu vejo que os irmãos, alguns levam pelo lado pessoal. Parece que é uma briga entre mim e o irmão. É lamentável isso. Meu papel como pastor é orientar, é lhe mostrar quando você está pecando. E seu papel é ouvir e se arrepender.
Agora, se isso não é feito, eu basicamente não posso forçar ninguém a ser cristão ou viver como cristão, né? Meu papel é exortar, é arriscar a ter outros não gostarem de mim por dizer o que tem que dizer. Tudo bem, às vezes a gente até perde amigos ou simpatia dos outros, mas esse é o nosso trabalho. Então, vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor fez, pela sua bondade conosco, pela sua graça, pelos 18 anos de trabalho dessa igreja, pelo tudo que o Senhor fez até agora, em meio a muitas lutas e desafios, o Senhor tem nos sustentado, tem dado graça, nos ajudou a chegar até aqui. Mas entendemos que é da responsabilidade da igreja presente de fazer seu papel para que ela continue avançando. Cada um no seu tempo fez o papel dele, mas agora é o nosso papel, é daqueles que estão aqui. Então eu peço que o Senhor conceda arrependimento para todos nós, e em especial para aqueles que estão se distanciando do Senhor, que não têm a atitude certa com a igreja, são infiéis em dízimos e ofertas, não estão priorizando os cultos, os trabalhos da igreja, apenas os ganhos próprios, e confia mais no trabalho deles do que no próprio Senhor que cuida da vida. Então, é só o Senhor mesmo. Não vejo mais o que pregar, o que dizer mais, porque entendo que tudo que era para ser dito, foi dito. A pessoa não tem mais, não tem que convencer, não tem mais que falar. Agora é só a pessoa aceitar, e é isso, é o seu trabalho, Deus. Eu peço que o Senhor opera por meio do seu Espírito Santo. Se o Senhor quiser avivar o seu povo nesse lugar e levar-nos a outro estágio para a sua glória, eu entrego isso nas suas mãos. E peço que o Senhor abençoe os preparativos da cirurgia da Carol, prepare para que a cirurgia anda bem, nos prepara para enfrentar esse tempo. Também me abençoe quanto à questão da hérnia, não sei exatamente como é, mas que o Senhor vá à frente disso também. Também me ajuda com a garganta, na decisão que pretendo pensar em tomar quanto a parar por um tempo, tirar férias, sei lá. Que o Senhor esteja comigo nessa direção também. E peço que o Senhor abençoe também Paul, que teve um derrame, que o Senhor conceda a ele recuperação. E abençoe também Andrew, também com recuperação da cirurgia que fez na mão. Abençoe outros irmãos que de repente estão adoentados. E abençoe o nosso país, dando sabedoria aos líderes nas decisões que tem que tomar e fazer por onde a economia ela esteja se recuperando de tal forma que os preços cessam de crescer e as pessoas tenham condições de viver melhor. Abençoe outros assuntos que nós falamos, nem de todos eu mesmo lembro, então peço que o Senhor opera muito mais do que nós pedimos e pensamos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos fazer a leitura de trecho que nós lemos no domingo em Atos capítulo 27. Quando foi decidido que navegamos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adrimitino, que estava de partido para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Gnido,
não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando pessoalmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade da Lécia. Depois de muito tempo, tendo se tornando a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, a qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantavam a âncora e foram costeados mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, descandeou-se de lado da ilha um tufão de vento chamado Euracilião, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cindir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao leu. Açoiteados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com os próprios mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso ter-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de que eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém. Irmãos, é um trecho bastante longo. Nós não vamos entrar em todos os detalhes, pois domingo nós falamos sobre isso. Basta os irmãos acessar o vídeo, aqueles que querem ouvir de novo. Mas vamos passar alguns pontos importantes. Veja que Deus prossegue com a missão que tinha em mente com o apóstolo Paulo de chegar em Roma. E chega ao ponto, depois de 2 anos em Cesareia, que Paulo literalmente ele embarca no navio e começa a navegar rumo a Roma. E uma das coisas importantes na primeira parte que nós discutimos é como outras pessoas olhavam com respeito, com honra para o apóstolo Paulo e para o seu ministério. Como que eles entendiam o valor desse homem que Deus o escolheu para pregar a sua palavra, e entendiam o valor do seu ministério a ponto de eles deixar seus afazeres e se unir, de servir de suporte e apoio para ele nessa viagem. E aqui nós temos Lucas, que era médico, e ele acompanhava o apóstolo Paulo nessa viagem, e Aristarco, que era de Tessalônica, como a própria escritura diz, e deixou suas coisas. Isso envolveu, no mínimo, que eles teve que pagar a sua própria viagem. Isso não estava sendo de graça. Mas eles foram dispostos a pagar do bolso e deixar suas famílias para trás para sustentar, para apoiar
o apóstolo Paulo na grande missão que Deus lhe dera. E aí levantamos nós, meus amigos, a hipótese ou a pergunta: quanto é importante para nós a obra de Deus? Quanto é importante para nós os homens que Deus escolhe para pregar o Evangelho? E quanto nós olhamos na importância da obra que Deus deu a esses homens e temos isso como prioridade. Claro, temos as nossas vidas, nossos afazeres, nosso ganho-pão de todo dia, mas quanto de fato o nosso ardor, o nosso coração, a nossa prioridade é o avanço do reino. E quando se trata de fazer tudo o que depende de nós para que isso continue, nós estamos à disposição e, se for necessário, deixamos as nossas próprias coisas para estar lá, para servir de suporte para que o homem de Deus avança com o Evangelho. Isso é uma lição, meus amados, muito grande, porque hoje em dia nós deixamos os pastores sozinhos e ainda achamos, esse é o trabalho que faça, Senhor, nós temos nossos trabalhos aí, o Senhor é pago, que prega e faz, e trata com desdenho, trata com desrespeito os pastores, os líderes, os missionários, e tampouco se importa das necessidades deles, e acham muitos que ser pastor é a coisa mais fácil do mundo, e só porque pastor e que não trabalha numa empresa, sei lá, numa obra pública, em alguma coisa que seja, nós achamos, o que ele faz tanto? E é fácil ser pastor, ganhar dinheiro e só pregar lá. Que infelicidade de visão, porque não é nada disso, meu amado, não é nada disso. A nossa vida está envolvida 100% para o reino de Deus, inclusive nossos filhos, nossas famílias se moldam muitas vezes ao nosso ministério, são sacrificados para isso. Mas não estou dizendo isso para exaltar o nosso sacrifício, mas para que os irmãos tenham uma visão correta, porque infelizmente, por causa dessas visões tortas no cristianismo, que o evangelho não avança, a igreja não cresce. E os irmãos não crescem, permanecem lá na mesmice. Então, é preciso que tenhamos uma visão madura e se perguntar: quanto o reino de Deus vale para você? Quanto o reino vale para mim? Quanto eu vejo? Não, eu vejo o chamado de Deus naquele homem, eu vejo como Deus opera através dele e eu vou estar lá para apoiar, para ele trabalhar com ânimo, para ele fazer a obra de Deus. Quanto de nós movemos alguma coisa nessa direção? Então, esse foi o primeiro ponto que nós indagamos. Em segundo lugar, veja que Paulo era um homem que era muito bem tratado e ele tinha muitos amigos. E graças a Deus que ele tinha muitos amigos que poderia assisti-lo, dar assistência a ele, por onde ele passava. E veja como, de novo, essa ideia de os irmãos dar assistência é tão importante. Paulo era preso. E um preso, ele não podia mais trabalhar para o seu próprio sustento. E um preso, ele deveria pagar, no entanto, sua comida, sua roupa e tudo mais. Não é como hoje, onde o governo paga tudo. E então a família e amigos faziam isso. Então, se você não tinha nenhuma das duas, não acabava muito bem. Mas veja, Paulo era preso, mas era preso por causa de Cristo. Ele estava naquelas circunstâncias porque na verdade ele estava lá para pregar o Evangelho. Ele poderia fazer também outra coisa da vida, mas estava lá por causa do Evangelho. E os irmãos entenderam, ele está aqui por causa do Evangelho, então é nosso dever agora para sustentá-lo para que ele continue, porque ele também poderia ser livre e fazer outras coisas. E eu espero, meus amados, eu espero mesmo, não somente que o cristianismo no Brasil, mas pelo menos a nossa igreja tenha essa consciência, tenha esse valor e se mostrar isso na prática. Depois disso, eles partiram adiante, chegaram a um lugar melhor, onde eles poderiam parar. E aí, no versículo 9 em diante, acontece um segundo ponto importante desse trecho, onde Paulo, sob a direção de Deus, e claro que ele tinha certa experiência dos mares também, certo conhecimento, ele diz: olha, eu vejo que essa navegação está se tornando perigosa, tanto para o navio quanto para carga e para a nossa vida. Então Paulo aconselha para não ir adiante. Mas vamos lá, o que era Paulo? Era um missionário, um pregador, não era um mestre no assunto, mas ele era um homem de Deus. E aí
Por outro lado, em versículo 11, nós temos o contraste, nós temos o mestre do navio, aquele que o trabalho dele era navegar os mares, consequentemente tinha muito mais experiência, e também o porto onde eles estavam, pelo visto, não era um dos melhores para invernar. E aí você tem, por um lado, você tem o apóstolo Paulo, que é um servo de Deus, por outro lado, você tem um mestre no assunto. E agora, qual das duas você vai ouvir? Naturalmente, você talvez dizia o mestre do navio, né? Porque ele entende do assunto. Porém, ele tem um defeito. Ele não entende da vontade de Deus. Por outro lado, você tem Paulo. Ele não entende do assunto, talvez, tão bem quanto este. Mas ele tem outra coisa que é mais poderosa na mão. Ele tem a vontade de Deus. Ele tem a visão de Deus sobre aquilo. E na vida é a mesma coisa, meus irmãos. O pastor não é só para pregar lá no púlpito, não. Ele pode lhe dizer, até na sua vida pessoal e nas coisas do seu trabalho, como a coisa vai. Ele pode dar uma visão dos princípios e da vontade de Deus. Faça que os irmãos orem. Mas sabe o que acontece? Nós desprezamos o que Deus tem nos dado de melhor para abençoar a nossa vida. Deus nos deu pastores e líderes para orientar a gente em todas as áreas. Mas nós não achamos, ele é só pregar lá. Ele não entende disso. E aí as pessoas se baseiam mais na sua própria sabedoria, na experiência deles, na experiência dos outros, e vão baseado nisso. Então a minha pergunta, meu irmão, para você, sua vida é baseada em quê? Em sua sabedoria? Em que outros te dizem que deve fazer ou não deve fazer, como o trabalho funciona, como o sustento nessa vida funciona? Ou no servo de Deus que conduz, ou deveria conduzir a sua vida como igreja? Porque igreja não é só um clube que participamos para ouvir uma pregação, é um tudo. Então, eu não sei. Me parece que muitos vêm na igreja só como um clube, só para ouvir uma pregação. Mas na verdade baseia todas as suas decisões na sabedoria dos mestres desse mundo ou de si mesmo. E o que aconteceu com esse centurião, diz, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que o Paulo dizia. E eu vejo, às vezes, eu paro e eu me surpreendo mesmo com essa realidade que não queria me lidar com ela, mas eu me surpreendo ver como hoje, você fala alguma coisa para o irmão ou para a irmã, ele disse, o senhor está complicando as coisas. O senhor não está entendendo. Parece que a gente é um burro que nasceu ontem, não sabe de nada, a única coisa que sabe da Bíblia e não sabe mais de nada. É uma pena. Pode ser que a gente não entende de todos os assuntos, com certeza não entende de muitos deles. Mas querendo ou não, minha irmã ou meu irmão, Deus nos colocou para dar direção. E esse é mais importante. Agora, é claro, cada um daqui para frente segue os conselhos que vocês escolherão. Mas os frutos também vão colherão. Aqui Paulo diz, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da própria vida. E eu senti nesse aniversário que eu devo dizer isso. Até aqui Deus nos ajudou. Teve muitas pessoas que deram sangue por esse trabalho. Deus nos deu a graça de ter um conselho. Deus nos deu a graça de nos organizar como igreja. Fizemos várias coisas, treinamos vários líderes, ensinamos sobre vários trabalhos, compramos uma Kombi para auxiliar trabalho com as crianças, muitas bênçãos. Mas tudo esse navio está navegando de maneira perigosa daqui para frente. Ou os irmãos vão ouvir os conselhos pastorais, ou o navio dessa igreja. Corremos risco de perder a carga, o que tem de bom no navio, e o próprio navio, e a vida das pessoas. E não pensa que isso é impossível não, meu irmão. Porque Deus disse às igrejas dos Apocalipse, se você não vai se arrepender, eu vou tirar o candelabro do seu lugar. Eu vou tirar. Nós somos como um navio, com uma carga boa, com pessoas,
com bênçãos. Mas a viagem está perigosa. E eu estou aqui como pastor para adverti-lo, para dizer, não está bem como estamos. Não está bem. Muitos irmãos estão pecando. Vocês não estão dando o dízimo correto, não estão participando dos cultos corretos. Essa viagem está começando a ser perigosa. Em outras palavras, a vida desse navio, dessa igreja, vai enfrentar tempestades pela frente. Ou irmãos ouvem e parem para se arrepender e fazer o certo, ou vão perder toda a carga. Não adianta que o navio está cheio. No meio da tempestade vai-se tudo embora, porque os irmãos não estão sendo firmes. Então, eu não queria dar essa mensagem, mas eu peço que os irmãos pensem seriamente. A tempestade pela frente. Está passando uma passeada aí de política. Vamos esperar só para passar um pouquinho. Vamos voltar? Cada um faz seu trabalho, né? Então, meus irmãos, está perigoso essa jornada para a carga e para as nossas vidas. Vocês têm, por um lado, os conselhos que eu já dei como pastor. Por outro lado, vocês têm seus achares e os mestres ao seu redor. Ao que os irmãos vão dar crédito e àquele que colherão. Por isso até eu penso ficar em silêncio depois disso. Eu vou terminar o ato porque comecei a minha proposta. Mas eu gostaria que os irmãos parassem para pensar. Tá certo? Infelizmente o centurião não ouviu. Ele foi para frente. Mas isso logo parecia que estava bem por um tempo, mas entretanto não muito depois. Descandeou-se de lado de uma ilha um tufão de vento chamado Euraquilião, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Que tristeza! Se sentiram seguros, tinha um navio na mão, tinha toda a carga, todas as vidas, em paz, era só ouvir. Mas não, acharam que poderia navegar de todo jeito. Se basearam nas suas opiniões e nas circunstâncias. E foram em frente. Mas a tempestade era muito maior do que os poderes deles. Eles se acharam demais, mas não estava suficiente para aquela tempestade. E Deus tinha avisado eles. E qual é o resultado? Arrastados com violência, sem poder resistir. E não tiveram poder de resistir. E nos deixamos ser levados. Aí você vai deixar levar. Eu temo de não chegar a esse ponto, de a tempestade pegar e não tem jeito de resistir. Então, meus amados, eu falo com toda a responsabilidade, com todo o sentimento nisso, para os irmãos tomar cuidado. E aqui diz que eles tentaram cindir o navio com todos os meios, tentaram de tudo, mas já estava tarde. Eles já estavam desobedecendo, já estavam em alto mar. Aí, meu amigo, no alto mar, depois que você fez tudo que você quis, tem mais jeito. Açoiteados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia,
nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Já começou a perder. Já jogaram fora a carga, já começaram a aliviar o navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Choveu sobre ele, atraiu sobre a cabeça deles tempestade, e chegou ao ponto que não tinha mais esperança, não tinha mais nada para fazer. Mas isso, repito, era o fruto de eles ouvir, dar mais crédito ao que eles acharam a sabedoria deles, que ele entende melhor, do que ao servo de Deus. A parte boa aqui, meus amados, é que com todo o pecado deles, ainda havia a graça de Deus. E essa é a nossa esperança. Mas eu acho, que esse momento que vem agora é o momento que nós estamos agora. Aqui diz, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, e disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já que agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Então o que acontece? Paulo diz, bom, vocês já erraram, deveria me ouvir há muito tempo atrás, e já teria evitado tudo isso, mas não ouviram. Já chegamos a esse ponto? Olha, Deus me mostrou e Ele me entregou todos vocês da minha mão, Ele tem dado graça, então me ouve dessa vez, e vamos escapar com vida. Então que bom que Deus ainda tem chance para nós. Talvez depois desse cenário que eu apresentei, os irmãos pensam, e agora? Bom, e agora que podemos nos arrepender e começar de zero, né? Ter bom ânimo e começar a fazer a coisa certa, pelo menos agora. Há quanto tempo nós desprezamos os conselhos dessa igreja? Há quanto tempo? Você acha que é de agora? Não, senhores. Não é de agora. Já perdemos muita carga. Só os irmãos não querem ver. Já perdemos muita carga. Então, agora levanta a cabeça. Bom ânimo. Se arrependa do seu pecado diante de Deus. Pede perdão. E agora começa a refazer. Reparar os danos e fazer o certo. Mas se nem agora vão ouvir, eu temo que não há mais nada para ser feito. Mas ainda há tempo. Se você ainda tem algum valor pela sua vida, pela vida dessa igreja, pelo reino de Deus, então tenha bom ânimo, meu irmão. Ainda temos chance, ainda podemos mudar o rumo dessa história. Ainda podemos mudar o rumo dessa história. Se arrependa do seu pecado, da sua infidelidade. Coloca em dia que você tem roubado do Senhor. Coloca em dia seus trabalhos e coloca o reino de Deus como prioridade. Diga não para outras coisas. Culto é sagrado, meu irmão. Culto é sagrado. Você fez um compromisso com Deus antes de fazer compromisso com qualquer outra pessoa. Quem sustenta a sua vida não é só o trabalho, não. É Deus que te dá esse trabalho. E se Ele quiser tirar todos os trabalhos, não vai ter nada para fazer. Você vai fazer o quê? Eu não estou falando dos irmãos que dão plantão, que são obrigados. Não tem escolha por programa do trabalho. Eu não estou falando disso, embora eu tenha minha opinião sobre isso também. Eu acho que se fosse trabalhar e me botaria a trabalhar no domingo, num emprego secular, eu faria de tudo para tocar esse turno. Eu acho que era do meu dever tentar fazer de tudo de não trabalhar no domingo. Ainda os irmãos se diz que são reformados. Meu irmão, você sabe o que é reformado? Um dos pontos principais da reforma foi o dia do Senhor. Só para você saber. Não foi só os 5 pontos calvinistas, não. Foi o dia do Senhor, o resgate dos Senhor. O dia do Senhor é do culto. Não é para fazer outras coisas.
Ainda teve alguém que me disse, o senhor não viajou? Não trabalhou? Olha, eu não vou dizer aqui, porque o meu papel aqui é não falar de outra pessoa. Eu só estou querendo falar do assunto em si. Se eu viajei, mas eu fui pregar meu filho, minha filha. Eu fui na igreja, eu não fui fazer outra coisa. Outra coisa. Nunca veio uma visita na minha casa e eu deixei ir para o culto por causa da bendita da visita. Falou, tem culto, se vocês quiserem vir bem, senão vocês me esperam aqui. E olha que eu recebi não crente na minha casa. Eu levei eles para o culto, se quiserem vir, senão tudo bem, eu vou para o culto. Não vou deixar o culto por causa de vocês. Vocês não têm desculpa. Não tem como não vir no culto. Além daqueles que são bloqueados pelo trabalho, ou pela doença, ou um grupo de risco muito alto que a família não deixa sair de casa, não tem desculpa para não vir no culto. Vocês estão pecando. Agora peca sabendo, eu te disse, que você está pecando. Não importa quem você é. Você é meu amigo, gosto de você, não tem problema. Nossa amizade não muda em nada. Mas eu não vou sujar minhas mãos com o sangue de ninguém. Vocês estão pecando. Vocês estão pecando quando não estão dando o dízimo correto. Vocês estão pecando quando vocês não se comunicam com a igreja. Quando não participam dos seus trabalhos. Vocês estão pecando. Vocês estão pecando quando não se submete. Quando não colabora. Vocês estão pecando. Agora, eu digo isso para quê? Para que sabe que pode se arrepender e mudar isso. Podemos mudar. Estamos errados? Eu posso estar errado. Eu posso mudar também. Se preciso que me arrependo de certas coisas, então me arrependo que seja. É importante ir progredir, ir para frente. E eu estou aqui para lhe ajudar. Não pensa que dizendo isso eu tenho algo contra alguém. Não tenho. Eu estou aqui, aliás, por que você acha que eu estou aqui? Se eu teria algo contra alguém, meu amigo, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque amo esse trabalho, amo o chamado de Deus e amo vocês. Não estou por outro motivo. Então eu estou aqui querendo lhe ajudar. Que me ajuda? Então fala. Mas se vai continuar achando que não precisa de ajuda, viver sozinho, eu não posso mais fazer nada. Eu não posso bater, chutar a porta, entrar na sua casa para querer te ajudar. Não quer, não quer. Não tem o que fazer. Agora Paulo diz, olha, me ouve pelo menos dessa vez. E aí, pelo menos vai salvar alguma coisa. E aí Paulo diz, olha, porque essa mesma noite o anjo de Deus, de que eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante o César, e eis que Deus, por sua graça, te deu tantos quanto navegam com dia. Olha que bom. Paulo deveria chegar a Roma. E essa certeza era tão forte que ele disse, eu sei que Deus vai fazer assim. E Deus, em sua graça, me garantiu que nenhum de vocês vai se perder. Então, me ouça. Vão lá. Faça o que tem que fazer. Portanto, senhores, tente bom ânimo, pois confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu sei que vai ser, mas é necessário que chegamos a um ponto para parar e fazer a coisa certa. Tenha bom ânimo, vai dar certo, mas é preciso que os irmãos se responsabilizem para fazer. Se ninguém faz nada, vocês não fazem nada, só vem como num clube, num show, não vai para frente. Não vai para frente. Agora tem que me ouvir. Eu posso ajudar. Estou aqui para fazer isso. Mas tem que ouvir. Assim, eu para trabalhar sozinho, aí não dá. Porque quando você quer ajudar alguém, tem que colaborar. O outro tem que ouvir também. Porque senão, não dá, não funciona. Tem que os dois querer. É uma colaboração. Eu quero, mas se os irmãos não colaboram, aí tem como. Não tem como ir só de uma parte. Aí eu vou estressar os irmãos, porque você tem outro interesse, você não quer, e aí eu só fico no seu peito estressando à toa, porque você não tem interesse. Então, nem você fica bem, nem eu fico bem, que eu vou ficar estressado, você também vai ficar estressado,
nem a obra vai acontecer, nem você vai ficar muito bem, então é preciso querer. Então nós estamos aqui para ajudar. Então eu insero com essa palavra: bom ânimo, se anima, vai dar certo pela vontade de Deus. Se obedecemos a Ele, nos submetemos à sua mão e nos arrependemos, vai dar certo. Mas é preciso que fazemos isso, que agimos com responsabilidade. Não é de todo jeito que vai dar certo, não. Aí não vai. Eu não vou dar essa garantia. Então, estamos aqui. E lá mais para frente nós vamos ver como aconteceu, o que era preciso ser feito. Como eu disse, eu tenho intenção de ir, pelo menos se Deus assim me permitir, ao término do livro, e ali para frente a gente vê. Então, que Deus abençoe os irmãos, vamos orar, encerrar-se essa transmissão. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor por toda a sua graça, por sua palavra de advertência. Peço que o Senhor perdoe a cada um de nós o pecado da sua igreja, a mim mesmo, e nos dá a sua graça, ter ânimo e ver aquilo que precisamos mudar, e nos dá a vontade de mudar e o poder de nos arrepender e servir ao Senhor. Abençoe sua igreja com arrependimento, com espírito de arrependimento, de desejo pelo seu reino, e peço que o Senhor opera mais do que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém.